assim, sem que precisássemos devolver o que eles investiram para aquelas roupas. Aí nós entendemos, esta deve ser a resposta das orações que fizemos, pode ser o trabalho que nós podemos sustentar-nos. E ficou claro que aqueles amigos que encomendaram aquelas encomendas só queriam que nós tivéssemos alguma fonte de subsistência. Deu certo, felizmente nenhuma das peças saiu mal, e daí para frente começamos a sustentar-nos à base da costura. Mas o que ajudou-me a conseguir costurar com tanta perícia, visto que estava só a começar? Primeiro é porque quando minha irmã, ela costurava a Lizzie, ela costurava de noite, muitas vezes, porque ela é muito solicitada. E ela aceitava fazer encomendas acima de sua capacidade porque queria ter facilidade de cuidar de nós mais novos. Ela não queria deixar passar-nos por necessidade e nem queria deixar que nós fôssemos diferentes de outros na escola. Meus colegas tinham sapatilhas bonitas de marca, ela queria que nós tivéssemos aquilo e ela fazia muito bem isso. Queria que nós tivéssemos uma pasta de marca, a pasta que está a ser usada naquele momento com todos os outros jovens. Então para isso ela tinha que trabalhar de noite. Enquanto ela trabalhava de noite, para lhe fazer companhia, eu já estava no ensino superior, eu estudava naquele momento. E enquanto estava ali a estudar, eu via o que ela fazia. Então aquilo foi ficando no meu subconsciente e quando surgiu a necessidade de usar foi-me fácil. Outra coisa que ajudou é que depois de receber aquelas encomendas eu comecei também a estudar por internet. Eu via videoaulas, algumas pagas, outras não. Também baixava livros, existem muitos livros que ensinam costura, ensinam moda, como fazer croquis, como definir a roupa certa para certo padrão de pele ou para certa estrutura corporal. Então fui aprendendo, mas também tive a ousadia de olhar para o trabalho de outros e perguntar. Isso ajudou-me a desenvolver de forma rápida. Por causa disso, facilmente engrenei-me na costura. Quando já estava no segundo ano de faculdade, se não me falha a memória, eu já não estava a morar com meus irmãos, como já havia relatado antes, e senti que parecia-me que nosso pai estava um pouco sobrecarregado. A obra dele estava a avançar, meus outros irmãos precisavam de estudar em escolas privadas, visto que não é muito fácil conseguir vagas em escolas públicas, principalmente quando se vive longe de tais escolas. Então eles precisavam estar em escolas privadas. Então decidi que talvez fosse bom tornar-me financeiramente independente. Conversei com meu pai para ele parar de custear nossas despesas, tanto as minhas quanto as do meu irmão. Ele, de sua maneira, também arranjava maneiras de conseguir dinheiro. Então, meu pai concordou e ficou disposto em apoiar sempre que fosse necessário. Aí nós continuamos a cuidar um do outro, com aqueles fundos que conseguíamos, íamos mexendo reabilitações de casa, custeando despesas de escola e nossas necessidades pessoais. E aí vi que, na verdade, é possível ganhar dinheiro, não sentir a pobreza e não sofrer, até empregar pessoas usando costura. Daí comecei a empenhar-me mais e terminei minha formação em navegação marítima. Não engrenei na área, visto que já estava a sentir-me confortável com costura, e continuei a fazer isso. Por volta de 2018, minha irmã, que já é profissional, convidou-me a trabalhar com ela e abrir um ateliê. Então isso só concretizou-se no início de 2019. Abrimos um ateliê grande no Alto Maé, onde empregávamos volta de 11 pessoas, se não me falha a memória. Era só o começo e pelos planos perspectivávamos empregar muito mais pessoas que isso. O negócio estava a andar bem porque descobrimos fornecedores econômicos de nossa matéria-prima, tecidos, linhas, rendas, por aí em diante. Eles traziam coisas da China, África do Sul, Líbano, outros sítios onde conseguiam adquirir. Então forneciam-nos a preço bem baixo em comparação às lojas da praça, o que fazia com que nossos preços também no nosso ateliê fossem baixos em comparação a outros estilistas na praça.
Isso ajudou-nos a angariar muitos clientes, estávamos a crescer rápido, só que infelizmente, à medida que íamos crescendo, a pandemia começou a afetar os nossos negócios, visto que nossos fornecedores traziam coisas do estrangeiro. Quando o coronavírus começou a atuar fortemente, o nosso mercado ficou fechado, vimos em severas dificuldades porque já não podíamos adquirir material barato, tínhamos que adquirir material a preço local, onde nossos clientes já estavam acostumados com aquele preço baixo que nós dávamos. Então foram momentos bem difíceis, tanto que tivemos que fechar nosso ateliê, tivemos que voltar a trabalhar cada um sozinho, e eu voltei para casa, estou a trabalhar aqui. Tivemos que perder boa parte de nossos trabalhadores, ficamos com muito poucos, eu fiquei com uma pessoa na altura. Então, assim se foi. E quando a pandemia começou a se intensificar, eu pude prever dificuldades financeiras, pude prever pobreza, porque já não estava a ter clientes. Como é que foi possível superar esta situação? Nós notamos que coronavírus, uma das maneiras de defender-se é usar máscara, e muita gente estava a fazer máscaras. Então começamos a fornecer máscaras para algumas organizações que estavam interessadas em ajudar a população. Isso ajudou-nos a ganhar rendimentos de forma mais rápida. Também me lembro de, em algum momento, ir para algumas empresas, como o Ministério de Recursos Minerais, Ministério de Negócios Estrangeiros, empresas como Petromoc. Eu ia para lá, mesmo não sendo permitido fazer vendas lá, e tentava fornecer máscaras a diversos trabalhadores. Parecia um trabalho humilhante, sinceramente parecia, mas foi um trabalho muito recompensador, porque naquela época até cheguei a ganhar um pouco acima da renda que ganhava em fazer roupas durante a pandemia. E assim deu para cuidar de minha família. Outra coisa que ajudou foi começar a fornecer roupas para províncias longe de Maputo e também para pessoas fora de Moçambique, por videoconferência e por aí em diante. E isso ajudou a melhorar e a não sentir a pobreza que estava a prever. Felizmente já deu para colaborar com outras pessoas e assim estou a enfrentar a situação da pandemia e há perspectivas de grande crescimento com isso. Essa é a minha história, a lição que gostava de deixar para todos vocês prezados que estão a ver. Devemos sempre ser humildes e ter coragem para enfrentar. Sempre que nós deparamos uma situação, não devemos esperar que dificuldade chegue a nós. Devemos prever e reinventar-se, fazer o esforço possível. Sempre ter coragem de fazer qualquer que seja o trabalho e não olhar como algo vergonhoso. Todo o trabalho é, digamos que, louvável e, por mais que seja humilde, devemos nos empenhar por ele e, se prestar atenção, podemos empregar muita gente e tirar pessoas da pobreza. Se você gosta de vestir-se de forma única, quer uma peça personalizada exclusivamente para seu padrão de corpo, pele, por aí em diante, adira aos nossos serviços, é só contactar Vida e Sucessos e depois vai ficar muito feliz com os resultados.